Diana, o que é que tu pensas quando dás a tua aula? O que é que tu pensas? Eu fiquei a pensar, realmente, o que é que eu penso? Tinha que se fazer alguma coisa, eu não podia ficar parada, tinha que descobrir outras... O que é que eu podia fazer com a dança? O que é que eu podia fazer com esta paixão? Tenho um professor muito exigente. Que gosta de me dizer sempre assim no fim, foi melhor, mas aquilo não é nenhuma verdade absoluta. Aquilo são os meus pensamentos ao longo dos anos. E eles podem se ir alterando. A minha maior criação é a minha filha. E já a tenho e tinha muito o sonho de ser mãe, portanto, ter sido mãe e vê-la crescida e vê-la funcional, autónoma, vai ser uma grande alegria. Nós somos só professores de dança, dentro do universo que isso é. Mas não somos fisioterapeutas, não somos médicos. Podemos ser curiosos, ajuda, mas não somos. Dança, o teu podcast sobre a dança. Ria-te, não história e emoção. Vem connosco nesta. Bom dia, boa tarde e boa noite. Isso vai depender do sítio de onde nos estiverem a ver. Hoje estamos super contentes. Aliás, nós estamos sempre muito contentes por causa dos convidados que nós trazemos aqui, que são super mega maravilhosos e incríveis. Mas hoje é uma mulher de armas, uma mulher forte, uma mulher que eu só a conheci hoje, pessoalmente, mas que já me mostrou ter assim uma alma, uma aura incrível. E eu queria apresentá-la com as palavras que ela própria escreveu no seu livro para dar introdução. Este livro não é um volume científico, nem um relatório técnico, muito menos um documento histórico, mas sim uma reflexão pessoal, sustentada pela minha experiência e pela minha observação ao longo dos anos. Por essa razão, optei por dispensar formalismos acadêmicos na apresentação de referências bibliográficas. Para aqueles que quiserem aprofundar a conversa, trocar ideias ou partilhar práticas, estou sempre disponível. Podem encontrar-me online e nas escolas de dança onde leciono. Este livro chama-se Barra no Chão. Uma nova abordagem. E eu apresento, com todo o gosto, a nossa super incrível convidada, Diana Guzmão Vieira. Olá, bem-vinda. Olá! Está boa Obrigada. a apresentação? Está ótimo. Ainda bem. Oh, Diana, nós, antes de começar o podcast, estivemos aqui a conversar contigo um pouco e deu para perceber que és uma mulher muito... com as ideias muito claras, muito ampla na hora de falar, muito assertiva. E eu gostaria muito de que a tua apresentação começasse, ou seja, fazer um bocadinho de trás para a frente hoje, que começasse pelo que foi criar este livro, fazer este livro e todos os desafios que tiveste que enfrentar para conseguir. Ok. Então vamos começar. Este livro foi um processo, mais do que... Ele não era um objetivo, ele foi mesmo um processo que acabou por acabar nestas páginas que aqui estão escritas. Foi um processo. Porque é que digo que foi um processo? Foi realmente o acumular de toda uma prática de muitos anos e também de ter o privilégio de poder ensinar barra de chão mais do que uma vez por semana. Ou seja, eu podia dar muitas aulas de barra de chão a muitos públicos diferentes durante muitos anos. E, de facto, o registro que fazia, as notas de áudio que fazia para mim, sempre que descobria um exercício novo, porque estamos a falar, se calhar, desde 2011, era uma altura que ainda não tínhamos, se calhar, o que temos hoje, de YouTube, de Reels, Instagram, com tantos exercícios. Sempre que se descobria um exercício que funcionava, havia que registar. Eu acho que houve uma altura que tinha mais notas de áudio do que contactos de telefone. Estava a dizer-te isso há bocado e acho mesmo que era verdade, porque falava, muitas vezes registava muito rápido, porque tinha receio de me esquecer. E então este foi o processo. Acabava por ser um caos organizado, de muitos registros de exercícios. Primeiro tive um dossiê de registro de exercício, depois tinha as ditas notas de voz. Sempre que aprendia mais alguma coisa com alguém, com algum professor, com alunos, com pais, acabava por registar. Era uma prática que tinha. E então o processo passou por um blog em que escrevia em inglês.
Depois lembro que uns professores desaconselharam-me a fazê-lo porque estava à mão de toda a gente, mas eu tinha esta ideia que queria partilhar, que a barra de chão precisava de ter mais amantes e mais pessoas a acreditar no poder da barra de chão. E então acabou por acontecer, acabou por se dar um momento em que eu organizo as ideias todas e surge a ideia do livro, mas nunca como um objetivo. Eu até acredito agora é que é o ponto de partida, foi quando finalmente organizei as ideias e elas estão organizadas. Se daqui a 5 anos eu farei da mesma maneira, não sei, porque Mas estamos isso é que é sempre em giro. evolução. Isso é que é giro. Para quem não sabe o que é que consiste a barra de chão, O que é que ela... o que é que ela é? o que é que a aula de barra de chão, o que é que se faz naquela aula, o que é que acontece? Então, a aula de barra de chão, podemos ir aqui um bocadinho à história. A barra de chão, há muitas teorias, porque realmente ela não está muito registada e não tem muitos anos. Mas temos o Boris Kniazev, que foi um russo que veio para a Europa e começou a fazer aulas de barra de chão. A título de curiosidade, dizem, assim já ouvi várias teorias sobre isto, mas dizem que ele não, o senhorio onde ele estava, do estúdio onde que ele alugou para dar aulas, não o deixou colocar barras, não o deixou furar a parede, então que ele levou os alunos para o chão. Não sei se foi assim tão consciente ou se ele já fazia essa prática, não sabemos. É uma teoria, mas pronto. Ele acho que esteve na Suíça e esteve no estúdio de Le Marais em Paris, e eu conheci algumas pessoas que foram alunos deles do estúdio de Le Marais em Paris. Sim, e há registro de alguns exercícios que eu tive a honra de poder experienciar e que realmente ainda são muito atuais. E depois há também o trabalho da Zena Romed, que é um método, não é? É instituído, com uma formação e que tem uma certificação própria. A aula de barra de chão, de facto, para mim, eu vejo-a de uma maneira um pouco híbrida. Eu não a vejo só no chão. Porque como eu acredito que a barra de chão possa fazer parte do treino físico e não só do treino técnico. Ou seja, que ela é maravilhosa, ela é tanto treino físico como é treino técnico, e por isso pode servir várias modalidades e não só a técnica de dança clássica, na minha perspectiva. Apesar de ter surgido para a técnica de dança clássica. Ou seja, era uma metodologia de ensino da técnica de dança clássica. E daí eu estar a dizer que um método não me fazia sentido. Até quando escrevi o livro, que o método já é a barra de chão de ensino da técnica de dança clássica, mas que tão depressa pode servir as danças urbanas, a técnica de dança moderna, contemporânea, tudo depende do facilitador e do professor, como organiza a aula. E então a barra de chão, eu acredito que ela, para servir toda a parte do treino técnico e também do treino físico, tem que ter uma parte também de resistência. E a barra de chão, estando no chão, claro que pode ser cansativa, mas que tem que ter um trabalho dos dois tipos de resistência. E então eu normalmente começo a de pé, com andares e com um aquecimento mais fluido, e para trabalhar a resistência muitas vezes temos que vir à posição vertical, que faz muito sentido se pensarmos que a dança tem que ter um transfer da horizontal para a vertical, mesmo que seja a técnica de dança clássica. Se eu estou a fazer um grand battement no chão, eu devo acabar, e se eu quero melhorar o grand battement, devo acabar a fazer o grand battement de pé e fazer esse transfer para a verticalidade. Portanto, eu diria a barra de chão, resumindo aqui a pergunta, é um conjunto de exercícios que o facilitador professor escolhe para a melhoria de um skill técnico ou de uma capacidade física, e que pode servir qualquer técnica de dança. Os exercícios são feitos no chão, promovem uma melhor consciência corporal, porque estamos a trabalhar espacialmente é diferente, não é? Podemos trabalhar sentados, com as costas no chão, ou com a barriga no chão, ou até de lado. E então isto vai melhorar, faz com que a nossa consciência corporal daquele movimento, quando vem para a verticalidade, tive que acionar outros músculos para conseguir melhorar. Então eu diria que a barra de chão é isto, é tanto da minha perspectiva, na minha ótica agora. Eu, Diana, hoje, diria que é um treino técnico, é um treino físico e pode estar no chão, mas também deve vir à vertical. Então, já sabem, esta nova abordagem podem encontrar no livro da nossa Diana, ok? Diana, onde é que podem encontrar o livro? Então, o livro está à venda na Amazon Worldwide, portanto, em qualquer Amazon. Se estiverem em Portugal, devem mandar vir da Amazon da Espanha, porque senão vai demorar muito tempo a chegar. Portanto, temos esta versão em português,
E temos uma versão também em inglês. Esta versão Sim. saiu depois, estavas-me a comentar. Esta versão saiu uns meses depois, porque teve que ser traduzida e pronto, estão os dois na Amazon. Muito bem, nós vamos colocar embaixo, descrição. ok, na descrição do episódio, o link para quem quiser obter o livro, já sabem, podem comprá-lo ali. Porque esta óptica, por acaso não tinha essa noção, confesso, que ela juntava os dois treinos, o físico e o técnico. Isto, evidentemente, faz com que chegue realmente a mais públicos. É preciso, talvez, que seja mais divulgado, não é? Que tenha esta valência toda, um treino barra no chão. Eu aproveito, e estás desde já convidada, super convidada, para dar um treino daqueles, que eu já estou quase a conseguir imaginar, para dar um treino aos nossos alunos. Claro que sim, eu aceito com muito A gosto. Claro Angélica que sim. está aqui em câmara, portanto não dá para dar para trás. Não dá para negar. Não mudamos. Sabes que é curioso estares a falar desta questão dos dois treinos. Só quando fiz a pós-graduação do treino em dança com o professor Luís Xerez é que me pus a pensar sobre onde é que estava a barra de chão. E a barra de chão, se calhar para muita gente estava só no treino técnico. Eu não estou a dizer isto como uma verdade absoluta. Eu vejo-a assim e faço a aula desta maneira. Mas também sei que muita gente e muitas escolas acabaram por fazer aqui uma alteração para preparação física ou condicionamento físico para a dança, porque se calhar focam mais a aula na melhoria de uma capacidade física, ou seja, focam só na melhoria da flexibilidade, ou na melhoria da força, ou no treino pliométrico. Há falta às vezes de muita da comunidade da dança em focar a atenção nesta parte do treino físico. Se calhar até outras pessoas vindas de outras áreas começaram a dar também estas aulas, e a barra de chão teve aqui uma grande transformação ao longo do tempo. Porque quando comecei a dar estas aulas, em 2012, no Conservatório Nacional, a minha aula era muito diferente e vi muitas maneiras diferentes de fazer as aulas. Às vezes eram uma combinação de exercícios que o professor achava que era muito bom e estava lá. Outros professores faziam a aula que o professor deles lhes tinha ensinado e tinham aquela métrica, aquele registro e repetiam. E depois de ter aprendido realmente sobre treino, é que houve realmente esta transformação para planear as aulas por macrociclos, mesociclos, microciclos e com objetivos específicos, tendo em conta um geral que normalmente é o espetáculo final ou é uma audição, mas que temos que saber onde estamos para escolher a aula que vamos dar. E realmente eu tive uma professora que me fez essa pergunta uma vez num curso de verão, que me perguntou, hoje em dia por acaso somos colegas, e ela diz-me: Diana, o que é que tu pensas quando dás a tua aula? O que é que tu pensas? O que é que tu pensas? Eu fiquei a pensar, realmente, o que é que eu penso? Realmente, o que é que eu penso? E as perguntas às vezes são boas. As pessoas fazerem-nos perguntas é mesmo bom, mesmo que nós na altura não tenhamos a resposta para elas. Porque ela ficou cá. O que é que eu penso? E o que é que eu penso? Eu realmente penso. Isto é um curso de verão, eu quero que eles aqueçam, então tenho que bater um pouco em tudo. Ou falaram-me que eles vão ter no repertório muitos arabesques e eu vou focar, se calhar, os exercícios no arabesque. Então foi assim que aos poucos comecei a transformar e surgiu esta abordagem de como pensar a barra de chão, que só existe uma vez por semana, numa coisa mais funcional, eficaz e eficiente. E agora vou à pergunta que eu acho que é necessária. O treino físico e técnico é um treino bastante individualizado. Sim. E esta questão da abordagem chama-me a atenção porque esta tentativa que tu fazes de chegar a todos mais vezes durante a semana torna-se aqui prudente então perguntar como é que eles podem fazer isto. É um treino que eles fazem individualmente, é um treino que eles têm acompanhamento, é um treino que, consoante as características físicas daquele estudante, tu dizes, olha, no teu caso, atenção com isto, e no teu, atenção com aquilo. Eu gostaria que falasses um pouco mais sobre isto. Posso elaborar sobre isso.
Sim, estão aqui várias perguntas. Eu vou tentar capaz, chegar é a capaz. todas. Então, de facto, uma das questões que também surgiu conforme nós vamos aprendendo mais sobre o planeamento e começamos a pensar também em treino, até porque os bailarinos são artistas, mas também são atletas, não é? E estão em treino de alto rendimento, não é? Como se fosse um atleta de alta competição. E aqui existem as variáveis todas que tantos livros falam, nomeadamente também o professor Luís Xarez, no seu livro, que fala dos picos, da altura em que nós estamos estamos melhores fisicamente e que o descanso também faz parte do treino. Exato. Ou seja, que são várias variáveis que temos de ter em atenção quando estamos a planear o treino. Então, quando temos uma turma, é muito desafiante. Um professor, quando tem uma turma, tem cada corpo é único. Exatamente. Então, torna-se imperativo, que é algo que também falo no livro, fazer um diagnóstico inicial. Tabelas de observação, perceber qual é a tendência daquela turma. Se há pernas em X, se há pernas com varismo, com valgismo, como é que aquelas pernas funcionam, como é que o pé toca ao chão, que tipo de colunas tenho, que tipo de limitações tenho. Claro que qualquer professor com muita experiência sabe logo que se for para a técnica de dança clássica, o andeor, por exemplo, vai ser imperativo. A rotação externa dos membros inferiores, nós não nascemos com os pés virados para o lado, não é? Não. Portanto, as pernas, claro, quando eu digo os pés, como é, sabemos que o andeor vem da articulação coxofemoral, mas pronto, estou a dizer que não é natural. Ninguém nasceu com a perna aqui, portanto, é muito exigente, mas também para ter noutras modalidades uma explosividade de movimento, uma velocidade, força, eu acredito que a barra de chão possa ajudar. Então, normalmente aquilo que faço é perceber qual é o mal maior da maioria dos alunos. De todos, ok. Para começar por aí. E normalmente bate muito, se forem alunos, vai sempre ali bater na trava a questão espacial, consciência corporal, postura e alinhamento. É uma coisa que acaba sempre por acontecer para todos, que nunca é demais lembrar. Depois a questão do andeor também. E a questão da flexibilidade, mas de uma flexibilidade ativa e dinâmica. Porque nós não funcionamos assim tanto em posições estáticas. Claro que existe uma posição estática, mas normalmente estamos sempre em movimento. Dança em movimento. E por isso eu gosto de acreditar que a flexibilidade deve ser, na maioria das vezes, trabalhada em movimento. Ou seja, de uma forma dinâmica e ativa. Depois, se quisermos melhorar algo, assim, um objetivo mais específico, se calhar já temos que dividir a turma e dizer este grupo de 5 tem que fazer este exercício e aquele grupo de 5 tem que fazer outro, porque se o aluno já é muito flexível, não deve privilegiar estar em posições estáticas em flexibilidade. Então, eu diria que não é porque os outros estão a fazer que ele tem que fazer. E isso tem que ser explicado tanto ao aluno como aos pais, se houver necessidade disso. Porque pode haver, porque é que o meu filho está a fazer este exercício diferente. Ainda bem que está a fazer, quer dizer que o professor sabe aquilo que está a fazer. Exatamente. Ele não pode estar a fazer este exercício, deve fazer outro. Se for numa aula particular, que é mais fácil e os resultados são mais eficazes. E daí vem esta ideia de transformar a barra de chão num treino que pode acontecer mais do que uma vez por semana, que é poder passar um pequeno trabalho de casa, um pequeno treino que foca em 3 exercícios em que eles possam fazer todos os dias, porque é mais fácil de realizar 3 exercícios do que 10, porque às vezes nós, professores de técnica de dança, gostamos muito de passar todos os exercícios e mais alguns para os pés, porque aquela pessoa precisa de melhor os pés, e se calhar ele só precisava de ter 1 ou 2, não precisava ter tantos. E então é por aí que entra esta abordagem, que é, primeiro, fazer o mais eficiente para todos, para a turma crescer naquele skill, ou no caso da postura e alinhamento, estarem todos mais alinhados, porque não há muito tempo, mas quando é uma aula particular, claro, ganha-se, porque aí os exercícios são específicos, pode-se fazer todo um diagnóstico e uma avaliação muito mais pormenorizada. Claro. Por exemplo, pegando o exemplo do andeor, alguém que tem as pernas com varismo, que as pernas afastam, em princípio, quando faz a rotação externa, o joelho vai estar ligeiramente mais para dentro, os joelhos vão estar mais para dentro do que a coxofemoral pode. E então também é preciso fazer reforço muscular para o joelho poder acompanhar a abertura da coxofemoral. Mas isto é um pequeno nada, porque às vezes o aluno pode não estar a melhorar porque precisa de um reforço. Um pequeno nada
para quem sabe para que aconteça, o que não deve é? trabalhar. E claro, e estamos a falar que os bailarinos normalmente são muito resilientes, passam por muitos fracassos até conseguir chegar ao sucesso. Aí têm que lidar muitas vezes com a frustração e tem que se lidar, antes de chegar à frustração, tem que se lidar com o fracasso, não é? Claro. E então eu diria que, não sei se respondi à pergunta, Não, sim, mas ao nível completamente. desta planificação, a nova abordagem passa muito por aí, como é que eu planifico tão pouco tempo para uma coisa que é tão importante? Então, esta foi tentar dar uma resposta. Excelente. Excelente. Vens da área da dança clássica, tens uma formação neste sentido. Conta-nos um pouco o que é que foi o início da Diana. Como é que a Diana chega a todo este entendimento? Porque assim, eu também tive dança clássica quando era pequenina, mas o professor disse logo, esta menina não tem nada a ver com isso. Tirem-na dali, ponham-na numa coisa mais mexida. Então, alguém que vem da dança clássica, que tem um entendimento de quanto o treino físico e o treino técnico é fundamental para a evolução, o crescimento, o evitar lesões, o que é que... Como é que tu chegas, ou seja, como começa o percurso? Eu faço 2, 3 perguntas também, mas já viste? Sim. Deve Não, ter isso, mas é vamos. verdade. Então, Pode ela ser. tem a capacidade de responder isso, é mesmo... mas eu acho que é giro, porque assim consegues... Depois tem esta expressão toda, a gente tem que aproveitar isso, não é? Como é que uma criança que começa na dança clássica termina por escrever um livro Exato. de barra de chão, com entendimentos próprios, com uma forma, uma abordagem própria. Conta-nos um pouquinho o teu percurso, Sim. quem é a Diana, como é que a Diana começou? Então, a Diana, e agora, pronto, eu vou-vos dar esta novidade, a Diana começa na ginástica rítmica. Uau! Fazendo uma pausazinha. Sim. Chamas-te como a minha filha. Ai, É. bonito nome. Lindo nome. A Diana, esta Diana, também quer conhecer a tua Diana. A Diana Começa... começa no balé. É verdade. Mas eu acho que ela também é mais para as danças mexidas. Ela gosta muito de Também, eu acho abanar. que ela... Ela Tá- vai acabar no hip hop. Yeah. Ela faz o balé, mas está sempre ali com a cintura a abanar A toda. variedade é importante, eu acho que a variedade, quanto também mais acho. variedade, Sim, melhor. acho. Nos primeiros anos, na iniciação das técnicas, a variedade é acho. muito importante. Sim. Eu, de facto, os meus primeiros passos foram na ginástica rítmica. Fui federada, fui atleta de alta competição e na ginástica rítmica, eu acho que foi a ginástica que me deu isto, esta preocupação com a técnica corporal. Porque mais do que primeiro a técnica da dança clássica ou a técnica das danças urbanas ou a técnica do moderno ou do contemporâneo, vem a técnica corporal. O meu corpo pode estar em equilíbrio em 2 pernas ou numa perna. Os meus saltos podem ser 2 para 2, 2 para 1, de 1 para 2, de 1 para a outra, essas coisas todas. A flexibilidade manifesta-se, expressa-se de 4 formas diferentes. E na ginástica eu tive esta base. A ginástica rítmica dá-nos esta base da técnica corporal, de conhecermos o corpo e o potencial é que ele tem. É eu saber que eu consigo saltar de uma perna para a outra, para ali, e posso fazer o que eu quiser no ar e voltar ao chão. E a ginástica tem esta riqueza. Todos os elementos da ginástica são muito completos. E a ginástica também trabalha a flexibilidade em conjunto com a força, muita resistência e ainda mais uma coordenação que é comigo próprio e com um aparelho, não é? Porque tem a fita, tem o arco, tem a bola, grandes malabarismos que a ginástica faz. A ginástica rítmica que fiz, e tive realmente muito boas treinadoras, sou-lhes muito gratas, que foi a Helena Dias, que foi selecionadora nacional durante alguns anos, e foi a Teresa Simas, que era uma ex-bailarina da Gulbenkian, ambas são irmãs, uma mais da área da dança, outra da ginástica. Aliás, a Helena deve ser das pessoas que conhece, que sabe mais sobre biomecânica, e eu aprendi muito com ela. E a Teresa, que de facto foi bailarina, e ainda hoje é, e é coreógrafa. E eu acho que elas acabaram por... Nós fazíamos barra de chão na ginástica rítmica e fazíamos aulas de balé com imensos professores que a Teresa ia buscar do balé Gulbenkian. Lembro de ter aulas com o Romeu Runa, com a Sandra Rosado, com a própria Teresa, com o Yuri Chakal, que foi um russo que também esteve cá em Portugal. E então o bicho da dança começou a entrar aí. Eu saí da ginástica para ir para a dança.
Tiveste muitos anos na ginástica ainda? Sim, eu ainda fui durante 7 anos federada. Ainda fiz muitas competições nacionais e internacionais. Mas chegou Já uma altura- estava na dança quando saiu da ginástica? Não, ela começou pela ginástica. E Não, mas- saiu para Sim, entrar na sim, dança. mas por exemplo, eu entrei na dança e ainda fazia ginástica. eu não. E só manteve, depois, ok. depois de ter uma conversa séria consigo, por causa das minhas lesões e não sei o quê, Sim. é que virei. Optaste. Não, eu por acaso, uma das coisas que ainda hoje noto, eu vou fazer 39 anos este ano, Temos a mesma idade. Fazes É. anos quando? é 16 de agosto. Ai, Eu eu nasci a fazia 16 de agosto de outubro. 1987. Eu Faço nasci em 39. 87 também, é da minha colheita. Sim, é uma ótima colheita. É uma ótima De colheita. certeza, de certeza. Mais a filha de Ana, tanta coisa que nos une também, além da dança. senhora. E a verdade é que quando decido sair da ginástica rítmica, não havia muito ensino artístico especializado, escolas de ensino articulado não havia muitas nessa altura, mas havia uma academia, que era a Academia de Dança de Lisboa, que tinha o método da Royal. E eu nunca tinha experimentado o balé inglês, mas eu, na verdade, na altura eu nem estava a querer ir tanto para o balé. Eu queria era dançar, queria mexer-me. E também, convenhamos, tinha ali 14 anos, ali a adolescência, e todos os meus amigos saíam da escola, iam brincar, iam fazer planos, e eu ia para os treinos. E eu não sabia, era que estava a sair de uma para meter noutra, porque depois a dança acabou por ser igual todos os dias, igual à ginástica, mas estava em mim essa disciplina e eu acho que é muito importante até Ui, para esta nova que maneiro. geração. Realmente há muita coisa que está facilitada ao longo dos anos, mas a dança não facilita, por muito que tu tenhas uma melhor aplicação, um melhor brinquedo, uma melhor maneira de aprender as contas da matemática, a dança tens sempre que ir passar por tudo. Verdade. E dá-nos essa resiliência se não desistirmos antes do tempo. Mas eu, quando saio da ginástica rítmica, e eu lembro dos meus pais me dizerem que eu tinha que continuar a fazer alguma coisa, que não se podia passar de uma carga de 4 horas diárias Para não para fazer nada. nada. Porque eu ainda queria ali uma sabática. Achava eu que com 14 anos podia ter uma coisa dessas, mas não me deixaram. Então, quando me decido inscrever na Academia de Dança de Lisboa, qual é a única aula que eu me inscrevo? Barra de chão. E foi a professora que dava barra de chão, que era a Cristina Filipe, que disse, ela tinha uma voz muito colocada, muito grave, disse, a menina nunca pensou em fazer balé clássico. E eu pensei, não, mas já percebi que vou fazer. E foi assim, porque eu queria era manter as capacidades físicas que tinha adquirido ao longo dos anos na rítmica, e achei que a barra de chão é que me ia dar isso. E era assim mais calminho e tal, mas pronto, depois nesse ano comecei a fazer o dito balé clássico, como ela me disse, e depois já estava a fazer contemporâneo e já estava a fazer modern jazz, que gostei. É normal, E costuma pronto, acontecer, e, e foi aí que começou, e depois mais tarde entrei na Escola Superior de Dança. Foi Pois a fez. primeira licenciatura que tirou? Sim. Eu só tenho uma licenciatura, que é a licenciatura em dança. Depois fiz outras coisas. Podes ao contar nível- um bocadinho. Sim. Podes contar um bocadinho. Tudo que tens aí. E Ela como é que foi ela o- é toda. E como é que também foi o processo na Escola Superior de Versátil. Dança? Sim, então, a Escola Superior de Dança foi um processo super interessante, porque eu entrei mesmo com aquela felicidade própria de quem vai transformar o seu hobby na sua profissão. E como é óbvio, depois tudo o que deixa de ser um hobby e passa a ser uma coisa mais séria, tem a carga que leva. Então foi a minha transição para a idade adulta, foi dizer, ok, eu quero mesmo isto ou não? E depois achei, não, eu não quero isto porque eu gosto de estar quietinha no meu sítio, não quero andar de um lado para o outro. Quero andar de um lado para o outro, mas não muito. E então disse, não, eu vou fugir da dança e vou dedicar-me mais à produção. E fiz um estágio no Centro Cultural de Belém no fim da licenciatura, em Relações Públicas e Comunicação. E no Departamento de Comunicação e Relações Públicas e no Gabinete de Assessoria de Imprensa. E aprendi muito como falar com os jornalistas e como podíamos vender o nosso material. Isso foi muito interessante. E disse, aqui é que eu estou bem, vou ficar aqui. E depois fiz alguns trabalhos como assessora de imprensa, de alguns festivais de cinema, mas... Isso também nos une. Que a minha licenciatura é de comunicação social. Olha, não, e de facto eu acabo por entrar num curso no ISCTE que é de Comunicação, Tecnologias de Informação. Comunicação, Cultura e Tecnologias de Informação. Só que, entretanto, a dança realmente volta a chamar para mim e é aí que eu começo a dar aulas. Portanto, eu acabava a licenciatura por volta de 2008 e em 2010 estou a fazer este mestrado que acabo por só fazer pós-graduação, a fazer o primeiro ano. E pronto, e no ano a seguir começo a dar aulas
de balé para crianças, e aí volto à dança, pronto, tinha que ser. Foi aí que percebi que tinha que ser. Eu tentei fugir, mas fui lá parar outra vez. Não, eu acho que podemos ser várias coisas, na verdade, não é? Nós não temos que ser só uma. E então, não que tenha esquecido, até porque a experiência no centro, este estágio do Centro Cultural de Belém foi incrível, foi mesmo muito enriquecedora. E então aí faço essa pós-graduação. Só que, entretanto, como venho para a educação, mudo de curso e vou para o mestrado em Educação e Sociedade, também no ISCTE, este acabo, e defendo a tese já grávida da minha filha. Mais uma coisa em comum. Eu vou Tentava defender a com a minha barriguinha. tese de mestrado. Grávida. Pronto. Olha, temos que conversar. Temos. Mais. Sim. E depois... pronto, portanto, a experiência na Escola Superior de Dança foi isto, foi esta transição para o mercado de trabalho e perceber realmente o que é que eu queria para mim e o que é que eu não queria, mas foi uma experiência muito agradável, dançava todos os dias, estava feliz, muito cansada, mas estava sempre feliz e lá está. Quando decido fazer o fim da licenciatura, até porque eu apanhei o processo de Bolonha e eu queria ter seguido a educação, porque o curso de licenciatura tinha um primeiro ano, um tronco comum, e depois dividia-se entre a educação e a parte da performance, da criação coreográfica. E no ano em que eu vou para o segundo ano, o curso deixa de ser de 4 anos, passa a ser de 3. E eu não pude escolher a educação. E então, eu acho que isso também mexeu um pouco quando decido ir para o CCB, pode ter sido também uma tentativa de perceber o que é que havia mais. Porque, na verdade, na altura achávamos, foi a extinção do Ballet Gulbenkian, também foi uma grande tristeza, foi quando eu estava na licenciatura, portanto... Pode ter havido alguma desmotivação? Houve, então, para todos, foi uma coisa muito geral, foi muito triste, e não havia, depois, a quantidade de projetos e companhias que também começaram a crescer entretanto. Então, tinha que se fazer alguma coisa, eu não podia ficar parada, tinha que descobrir outras, o que é que eu podia fazer com a dança, o que é que eu podia fazer com esta paixão, com esta vontade, e realmente ensinar e pesquisar e organizar coisas era uma coisa que eu gostava. E então decido ir fazer realmente a Educação e Sociedade e esse mestrado fica feito. E entretanto, quando começo a dar aulas no conservatório, sai também esta norma que temos que ser professores profissionalizados, então candidato-me ao mestrado em ensino da Escola Superior. Dança e volto, e aí volto a fazer outro mestrado em ensino de dança. E pronto, e fica feito. Fiz sobre estas questões também da melhoria, fiz sobre Barra de Chão, com a professora Wanda Nascimento que me orientou, fiz sobre a melhoria do Andeor, numa escola aqui perto, em Cascais, e depois... pronto, e depois fiz a pós-graduação do treino em dança porque senti que tinha que afunilar este conhecimento, porque abriu-se uma porta. A verdade é que quando comecei a pensar, eu só fiz sobre o Andeor, podia haver todo um universo. Então, vamos aprofundar, vamos aprender com quem sabe. Mais uma vez, não sei se tem esta ideia de que sempre que quer aprender uma coisa tem que ir fazer um curso sobre, e depois transformar e pensar sobre aquilo que tenho vivido na prática, porque também uma coisa é aquilo que a academia nos dá, não é? O que os cursos nos dão, mas que depois temos que conseguir fazer esta transposição para o nosso universo, porque às vezes é difícil fazer, porque aquilo que nos é dado é um ouro, mas às vezes é para um mundo que não é aquele que nós não estamos, então que temos que fazer isso. Pronto, e depois sosseguei durante algum tempo e recentemente inscrevi-me no outro mestrado. Mas porque esta ideia... O mestrado de quê já agora? É de administração, tem a ver um mestrado de administração, porque de facto nós somos bailarinos, depois somos professores, temos que aprender a ensinar. Se formos coreógrafos, temos que aprender a criar. Se formos intérpretes, temos que diversificar, porque até os intérpretes agora também são muito criadores. Se de facto depois queremos aprender a divulgar as nossas coisas, seja num negócio, numa escola, seja um livro, seja as nossas ideias, nós acabamos por ser administradores e gestores de uma marca que é unipessoal, muitas vezes. E falta-nos isso, não é? Na escola a gente aprende, mas tem que ir buscar o curso certo para cada coisa. Portanto, se eu tiver um problema no dente, vou ao dentista. Se eu tiver um problema no carro, vou ao mecânico. Portanto, eu não posso querer saber de contabilidade, se calhar tenho que contratar um contabilista. Se eu quero... Ou seja, eu tenho que adaptar, tenho que me ir adaptando conforme vou evoluindo. Portanto, eu acho que estamos sempre em constante aprendizagem
e em constante processo. Corretíssimo. Levando isso que estás a dizer ao meu universo, a mim, por exemplo, ninguém me ensinou a ser diretora de uma escola. Pois? Ninguém me ensinou a gerir. Eu não tenho qualquer curso de gestão. Sim. Eu não tenho qualquer formação nesse sentido. Eu sou só uma apaixonada pela dança, pelo que eu faço, pelas crianças, pelos miúdos, pelo meu trabalho. E uma pessoa tem que aprender no caminho Sim. ou fazer os cursos como... Sim. E falaste há bocadinho de um curso que fizeste que me chamou muitíssima atenção sobre liderança. Sim. E gostaria que falasses um pouco mais sobre isso. Tu te consideras uma líder? Te consideras... Onde que tu te vês no meio disso tudo? Eu não me considero uma líder. Eu sou professora. Ok. E acho que o professor tem que ser o líder da sua aula. Portanto, se for líder, tem que liderar um grupo de crianças, um grupo de adolescentes. Isso é uma grande responsabilidade. Pois é. E quando se lidera, para além de se liderar pelo exemplo, como todos sabemos, também lideramos, formos melhores gestores, e gosto de pensar que o ser humano está no centro. Quando dou as aulas, o meu foco está nas pessoas, seja para os mais novos ou para os mais velhos. Nós temos particularidades, somos todos diferentes, portanto, eu a ser líder, tento ser da minha própria vida, porque primeiro temos que ser líderes da nossa própria vida, tenho que saber quem eu sou, para onde é que eu vou e ser um pouco até verdadeira com aquilo que eu sou e com aquilo que eu não sou. E passar isso às crianças também é importante. Eles têm que saber o que é que eles são e se eles querem ser outra coisa, o que é que têm que fazer para lá chegarem. Para ninguém estar enganado, não é? É muito duro ouvirmos quando tu nunca vais ser bailarino ou tu vais ser um grande bailarino. Este tipo de afirmações até são afirmações muito... podem ser duras, podem ser difíceis de lidar, seja com o sim e com o não. Portanto, ser líder de mim própria, da minha própria vida e ter a certeza que as decisões que tomo são aquelas que eu quero tomar para o objetivo que eu estabeleci para mim e ajudar os meus alunos a fazer o mesmo, ser líder da minha sala de aula. Portanto, isto acho que já é liderança que chega. Sim. Dentro do que é liderar com a inclusão, não é? Porque o professor tem que ser inclusivo. Eu acredito que o professor é um professor de uma turma inteira e não só de alguns alunos. Tem inclusão e tem que compreender a diversidade, porque estamos num mundo que cada vez mais é diverso e que respeita e que é ético, porque tive há um tempo uma conversa com uma professora, que é a Anne Kohler, que me disse uma frase que me ficou até hoje, que é a ética antes da estética. E eu acho que é uma frase muito poderosa. Sim, poderosíssima. Pois é. Poderosíssima. Sim. Eu fico a ouvir-te falar e... Primeiro, identifico-me e segundo, impressiono-me porque, pronto, não te conhecia pessoalmente. Sim. E é muito giro conhecer alguém assim num podcast. Eu estou... Sim, isto se está a ser... vocês tiverem a mesma sensação que eu estou a ter, é capaz de ser muito bom para todos vocês, porque eu estou a sentir que temos aqui alguém com uma profundidade nas ideias, com uma clareza de pensamento que vai um bocadinho ao encontro da primeira ideia que disse, mas sobretudo com os valores bem claros, que muitas vezes isso se perde. Então, na nossa área, no nosso mundo, por questões como o ego, por questões como eu é que sei, eu é que sou, acho que alguém que procura constantemente, como tens vindo aqui a dizer, conhecimento e ir atrás, é como se não chegasse, né? Se eu precisasse sempre ir buscar, e isso, para mim, na minha opinião, é de alguém humilde, no mínimo. No mínimo. E pronto, e deixo aqui publicamente que estou a ter um gosto enorme em conhecer-te, enorme mesmo, a sério, estou a falar a sério, porque percebo que não é só alguém que percebeu o seu caminho, que tentou ir buscar as melhores informações, as melhores ferramentas para o desenvolver, percebo também o ser humano que há por trás. E isso me deixa feliz, olha. Hoje já é um dia feliz para mim. Pronto. Eu tenho uma pergunta
sempre soube que queria ir pelo ensino ou houve aí algumas partes que ainda pensou que se calhar eu quero mesmo estar ali em cima do palco a defender as coreografias destas pessoas? É uma boa pergunta, é uma boa pergunta. Eu adoro dançar. Eu gosto mesmo de dançar. Sim, ainda por cima é aluna ali do Turtle, portanto... Pois é. Pois. É Está a verdade. fazer hip hop, hein? É da Barra do Chão, portanto, David, atenção, podes colaborar no livro da Diana. Pois é, isso Nunca é se porque sabe. depois veio Nunca mais se do sabe. clássico, mas depois também gosto Sim. dessa diversidade de se calhar... Sim, de estilos. Certeza que tem transfer. Tem. Resolve a abordar. Eu sempre que Mas faço não, aula não. de hip hop, eu já estou a pensar no transfer para a Barra de Chão para eu melhorar na próxima aula, porque o meu professor é insatisfeito. Fazer o contrário. Tentar fazer a barra de chão para Foi fofo. Yeah. Pois é que o meu professor, eu tenho um professor muito exigente, a que gente gosta de conhece. me dizer sempre assim no fim, foi melhor, mas. E então, por isso é que eu continuo a ser aluna dele, porque ele é hein? sempre Foi melhor, mas, e que realmente eu percebo que deve ser doloroso às vezes olhar para mim, porque há ali coisas em mim que ainda não estão, mas que eu sou uma aluna esforçada, eu acho que ele depois pode concordar com isso, normalmente sou uma aluna. Pois que é a tua família toda que faz com ele, não é? É verdade. O marido, a tua filha. É verdade, somos todos. Houve uma altura que fazíamos todos a mesma aula. Éramos a família Pipoca a fazer a aula de freestyle. Love it. Agora já há uma aula para os kids de freestyle, então a minha filha faz essa. Eu tenho menos disponibilidade que eles, claro, mas todos nós que temos vindo a. São todos da área da dança. Não, sou eu. Lá em casa sou eu. A minha filha agora tem descoberto esta vontade, mas de facto o hip hop é esta ideia da diversidade. Eu acho que há uma grande riqueza na variedade, tanto da aula como de estilos. E nos primeiros passos eu acho que é essencial. Portanto, quando começa a haver a dança criativa, é algo que me chama muita atenção, a dança criativa para os primeiros anos. Porque a expressão do corpo sem técnica é, se calhar, mais autêntica. E procura-se muito um intérprete que tenha variedade. E então, eu de facto, tantos anos a fazer balé, que houve uma altura que comecei a pensar, não, eu tenho que aprender outros estilos de dança, porque até... Eu acho que às vezes nós do balé temos às vezes esta ideia, o balé é rei, o balé é a base e podemos fazer depois tudo o resto com mais facilidade. E não é bem assim, porque a primeira atividade que tentei fazer fora do balé foram as danças africanas, foi a kizomba, o semba e o funaná. Foi extremamente desafiante, eu demorei anos a conseguir ter a ginga, e se calhar ainda nem hoje tenho, mas sinto-me mais confortável hoje do que há uns anos. E depois comecei a aprender as danças latinas, a salsa, que estava a partilhar, a salsa cubana, a salsa... Depois, não sei, mas quando decido ir para o hip-hop, até realmente foi lá em casa que me arrasta um pouco para o hip-hop, eu nem comecei logo pelo hip-hop, comecei pelo pop dance. E eu gostava do jazz também, já tinha feito o modern jazz... mas pronto, disse, realmente eu tenho que ir mesmo para o hip-hop e acabei por experimentar várias aulas, até escolher uma aula que me identificava com o processo de ensino-aprendizagem e depois, ok, vamos a isto, só que sempre com muita calma, porque realmente nós somos várias coisas, mas temos que ter, o nosso tempo não é infinito, o dia não tem mais do que 24 horas e se há coisa que nós que dançamos sabemos é que não vamos para uma aula para não dar o nosso melhor, que até é uma ofensa a nós e ao professor, não é? E então tem sido maravilhoso aprender estilos diferentes e perceber que muitas vezes a barra de chão pode ser a resposta para algumas questões que surgem em aula. Algum aluno que não está a conseguir fazer alguma coisa, realmente a minha cabeça vai logo. Se ele fizesse este exercício, isto ia ajudar. Ou seja, não é aquele passo técnico, mas quando não conseguem fazer uma tour, uma pirouette, quando não conseguem, uma questão de coordenação motora, quando não sai logo, eu penso, este exercício é que ele já tinha resolvido este problema. Nem precisava de ser aula de balé toda, bastava aquele exercício. A minha cabeça normalmente vai sempre parar a isto, ou seja, não é uma cabeça de quem cria uma coreografia, não é a cabeça de quem ensaia a coreografia que alguém fez, é a cabeça de quem diz, exato, daquele bailarino, aquele movimento
era melhor se ele tivesse uma flexibilidade na torção da coluna melhor. Então vamos fazer exercícios para aquele movimento ser fabuloso. Portanto, é aí que a minha cabeça vai. Ou seja, o teu olho já começa a ir... Só essa melhoria daquele movimento ou daquele Agora skill. imagina como é que eu estou quando estou a dar aula. Estás sempre a ser fiscalizado pela ASAI. Também não, também não. Ele sabe que não. Eu às vezes Estás tenho dúvidas sempre- e pergunto. Não, É assim ou está não é? certo ou Estou a não? dizer, Eu acho que eu sou uma aluna que participa como aluna. Boa. Não, sabes o que me acontece também? Eu tenho nas minhas aulas, a professora Noémia Ferraz. Professora toda a vida aqui em Cascais, e ela é minha aluna agora. Então eu tenho, normalmente se posiciona aqui por trás de mim, eu estou a fazer a aula e às vezes sinto assim um bocadinho de depressão. Às vezes a Celita Sim. pergunta, é assim? É assim, está tudo certo. E está tudo bem, porque estamos sempre em aprendizagem, Claro, estamos sempre num processo e isso é que é maravilhoso, Eu é também pensar acho. que não, nós nunca estamos, a gente, quando nós atingimos uma meta já é um ponto de partida para outra coisa. E daí eu ter relacionado isso com o livro, que foi naquele dia 16 de maio, acho que foi 16 de maio, No dia que eu cheguei a Portugal, 16 de maio do ano passado. Mais uma coisa. No 16 de maio, o livro é. Mais uma. Eu digo que o livro está à venda. Claro que pronto, ele já estava publicado há algum tempo, mas quando eu digo, olha, realmente que as pessoas podem comprar e que não, e mais importante, aquilo que eu disse no início, que está no início do livro, que estás disponível sim, para as pessoas, para conversarem contigo sobre, para falar porque é um ponto de partida. Claro. Porque é um ponto de partida. Eu não acredito que aquilo não é nenhuma verdade absoluta. Aquilo são os meus pensamentos ao longo dos anos. E eles podem se ir alterando. Há coisas ali que eu acho que não são negociáveis, que são factos já, não é? São coisas que muitos autores já dizem, que o treino é físico, o treino é técnico, o treino é coreográfico, é psicológico. Aqui a maneira como eu estou a ver a barra de chão é que pode ser negociável para algumas pessoas. Podem dizer, olha, e acontece-me, às vezes sou convidada para ir a uma escola, digo, que me dizem, eu quero uma aula para o Andeor. Ou alguém diz, não, eu quero uma aula que quero que vá a todas as capacidades físicas, ou seja, a própria pessoa, se eu não conheço o grupo de alunos e não tenho tempo para os conhecer e para fazer uma avaliação, um diagnóstico, Convém-te dar eu preciso Claro. que quem conhece os alunos me diga aquilo que pretende, para saber que objetivo é que preparo. Exatamente. E é isso que eu acho que tem sido interessante. Agora está a ser interessante, mas se calhar quando... E daí ter também começado a fazer esta formação para professores, porque eu havia pessoas interessadas em perceber como é que eu organizava a aula. E agora vamos, se calhar, alguns começar a trabalhar assim. Se calhar daqui a uns anos já temos que trabalhar de outra maneira, eu não sei. Se calhar vai surgir... Também surgiu o PBT, que é um método muito interessante com o Progressing Ballet Technique, com as bolas, com as bandas. Que quando existe bolas na escola, as bolas de pilates, também há um ou outro exercício que eu acho que são muito funcionais, porque a bola dá aquela instabilidade e que pode trabalhar de uma maneira mais eficaz algum movimento. Então... pode-se usar, portanto, eu acho que pronto, isto é todo é um todo, é um processo que pode ser um todo. Nós temos é que saber para onde é que queremos ir. Exato, É a tal história, tem que ter, queremos isto, e até podemos estar errado, podemos chegar à conclusão do, afinal não era por aqui, se calhar é mais por ali, mas também se não errarmos não aprendemos. Corretíssimo. Tentativa Temos de que errar, temos que Então- que aceitar o erro. bailarina, professora ou coreógrafa? Professora sem dúvida. Aliás, a dança, eu gosto de dançar. Eu não quero que o bailarina seja a minha profissão principal. Eu gosto de ir a festas e gosto de dançar livremente. Eu gosto de ir a uma aula e que alguém me facilite. Eu gosto de ir a uma jam session e improvisar. Eu gosto de fazer aulas e de conhecer outros estilos. E isso eu não quero que saia de mim, esta paixão que tenho por dançar. Ser professora, sem dúvida, é que é 100%. O que é profissão Porque é missão professora. também. Sim, na verdade, olha, e agora, quer dizer, desde que fui mãe, então, toca-me particularmente as aulas para as camadas mais jovens e também para os adolescentes. Que eu trabalho muito com o primeiro ciclo e com o secundário, com os adolescentes. São vidas de pessoas que... E sou diretora de turma também, de algumas turmas, e às vezes gosto de pensar que tem que haver uma lição do dia, que temos que saber, por exemplo, esta questão que estávamos a falar do erro, eu digo muitas vezes, e se calhar há alunos meus que vão ver e vão de certeza identificar, que é, tens que errar 100 vezes.
até conseguires. Portanto, se erraste 2 hoje e estás triste, imagina. Aceita que vais errar mais. Quem diz 100, diz 200, nós vamos estar a errar. O plié vamos fazer tantas vezes, um pas de bourrée vamos fazer tantas vezes. No hip-hop estou sempre no rock. Cada vez que faço o rock já me dói as costas e quando achava que já conseguia fazer, na última aula vem a próxima e afinal já não consigo fazer tão bem. Um bounce, que acaba por ser o plié do hip-hop, para mim, faço essa ligação. Não sei se estará super correta, mas é uma boa ligação. Okay. E para além do aceitar o erro e de lhes dizer que podem fracassar, que estamos cá mas para não passarem logo para a frustração. Exato. Porque se passamos logo para a frustração já está tudo estragado, já é muito difícil sair dali. Portanto, é um fracasso. Sim, vêm muitos fracassos antes do sucesso. Aprendemos muito mais com os fracassos do que com o sucesso. E por isso é que está a dizer, agora que já atingimos isto, temos que ser insatisfeito. Vamos procurar outro. Eu não estou a dizer que temos que ser insatisfeitos, que temos que ser infelizes e miseráveis. Estou a dizer é que quando atinjo algo, depois devo querer atingir o próximo passo. Para onde é que nos leva? E às vezes não sabemos logo o caminho, temos que ir descobrindo conforme vamos caminhando, vamos dando um passo à frente do outro. Mas sem dúvida nenhuma, a Diana é bailarina por paixão e porque a liberta e porque lhe faz bem, dentro. sim, mas é professora de alma é sentido de missão, não sei se nunca tinha pensado nesse sentido de missão, mas agora realmente pensando, pode ter de facto, sim, porque os alunos todos têm que chegar lá, aos seus objetivos, não têm que ser todos bailarinos, não têm que ser todos coreógrafos, mas todos têm que ser, e muitas vezes mulheres também, são muitas mulheres que temos, têm que ser fortes, capazes e seguras para aquilo que o mundo lhes vai oferecer. Diana, a tua família sempre te apoiou? É Sim. porque eu conheço os dois Sim. lados. Conheço famílias que sempre disseram, força, vai, segue, dança, ok. Pode não dar, ou seja, sabes que está sempre aquela questão económica, não é? Sim. Se dá dinheiro, se não dá dinheiro. Dinheiro dado só dá mãe e pai. Portanto, todas as profissões Sim. temos que estar disciplinados e temos que ser conscientes de que é aquilo mesmo que nós queremos fazer. E, por outro lado, conheço também famílias que vê lá se escolhes uma profissão Sim. mesmo, vê lá se... Pronto. Pois, eu acho que há um pouco de tudo. No meu caso, nunca foi, de facto, um problema. Minha família toda sempre me apoiou. Sempre os tive todos nas primeiras filas, sempre, tanto na ginástica como na dança. Fantástico. Como no livro, sempre, nunca foi... Não tive que... Sei que houve pessoas que tiveram que lutar contra esse, se calhar, preconceito na dança, mas não foi, de facto, não foi o meu caso. Sempre tive muito apoio. Isso é ótimo. Eu adorava saber o que é que inspira a Diana verdadeiramente. O que é que me inspira verdadeiramente? Ensinar inspira-me. Inspira-me tentar sempre dar uma aula melhor que a outra. Todos os anos, quando planeio, que eu ando muito nesta ideia do planeamento, porque eu faço um planeamento da minha vida, não é? Planeio a minha vida em vários pilares, não é? Tanto no trabalho, como o pessoal, como a família, como os amigos. Tem que haver um grande equilíbrio, não é? Para estarmos bem. E depois ao nível da alimentação também, ao nível do lazer, do tempo em família, o tempo com a minha filha, a atenção que dou a cada área. Portanto, a mim inspira-me realmente ter uma passagem pela vida o mais agradável possível e também ser um ponto positivo na vida dos outros. Fantástico. Eu tenho uma pergunta, eu não sei como é que eu vou fazer, Ok. mas tem algum ponto na vida em que se chegar cheguei É o aqui máximo, e tipo, é isto. a maior cena máxima que Sente realizada. sente realizada e diz estou não preciso mais já nada. não preciso de Pois, eu não sei, porque há várias áreas. Se for ao nível familiar, a minha maior criação é a minha filha. E já a tenho e tinha muito o sonho de ser mãe, portanto, ter sido mãe e vê-la crescida e vê-la funcional, autónoma, vai ser uma grande alegria. Com o sucesso Ela dela, tem quantos anos? tem 10 anos, então o sucesso dela vai ser para mim muito bom. Depois, ao nível familiar,
ter uma vida equilibrada, para mim era um sonho poder continuar a fazer esta passagem com este equilíbrio entre o trabalho, a família, o amor, a amizade. Mas ao nível profissional, eu tenho realmente um sonho que é ver a Barra de Chão ocupar o lugar que toda a gente diz que ela até tem, que é toda a gente diz que a Barra de Chão é importante, mas se calhar não tem a atenção e as horas necessárias no currículo da dança. Então eu gostava muito de fazer parte desse processo, porque não vou ser só eu, vai ser toda a gente que quiser vir nesta caminhada de pôr a Barra de Chão a ter o seu lugar. Porque ela é híbrida, porque ela é técnica, porque ela é treino físico, ela é treino técnico, porque pode ajudar no planeamento da construção de um bailarino, de um espetáculo de uma escola. Portanto, eu gostava, esse sonho, acho que foi agora isto que abracei com este ponto de partida, que é o livro da Barra de Chão e a formação para professores e as aulas, e este ano que tirei para andar aqui a viajar de norte a sul, com toda a gente que tem interesse, que é, se ela realmente é importante, vamos lhe dar o espaço para também ela crescer, porque se formos mais a pensar sobre a Barra de Chão, mais ela vai crescer. Então a Diana ainda sente que a Barra de Chão é pouco valorizada. Eu acho que ela é valorizada, mas não tem o espaço que deve ter, sim. Eu acho que sim, porque até a nível da legislação não está prevista a disciplina, toda a gente sabe que é importante, mas ao nível da portaria, que regulou o ensino artístico especializado, por exemplo, ela não está lá, quanto muito pode estar numa oferta de escola, que são 45 minutos por semana, e claro que é insuficiente. O que é que seria suficiente? Eu acho que a Barra de Chão, idealmente, tem que estar pelo menos 3 a 4 vezes por semana e que tem que ser num horário que facilite a introdução desta abordagem ou da própria metodologia, que é a Barra de Chão, que é antes das aulas de técnica. Mas nós sabemos que fazer horários é muito difícil e que os professores, mesmo os próprios horários dos professores, podem não ficar funcionais quando eles são feitos. E isso é realmente uma coisa que me ultrapassa, que eu fujo sempre dessa altura de fazer horários, porque é realmente demoníaco fazer horários e depois temos sempre alguma coisa, nunca fica perfeito, mas pronto, acho que podia ficar melhor com mais Barra de Chão. E eu já nem, mesmo no livro eu só falo da realidade de uma vez por semana, eu até acho que ela podia ser meia hora todos os dias, podia ser 45 minutos todos os dias, não precisava de ser 90 minutos de uma vez, ou se fosse 90 minutos ser 2 vezes por semana pelo menos. Era um objetivo que eu gostava que conseguíssemos, era dar-lhe essa importância e não esquecermos que se chama Barra de Chão, apesar de eu saber que não é um nome vendível, muitas vezes mesmo para as escolas de regime livre, das pessoas questionam muito o que é Barra de Chão, mas que a pouco, com vindas a um podcast, com uma entrevista, com um livro, com uma formação, com um workshop, podemos começar a conquistar terreno para a Barra de Chão. Excelente, excelente. Estavas a falar da família, da tua filhota. Como é essa... Eu tenho sempre essa curiosidade, porque desde que eu sou mãe, que a vida muda muito. É verdade, muda muito. E quando tenho aqui uma profissional que também é mãe, tenho curiosidade de saber como é que fazes essa gestão. Já estavas a falar um pouco sobre esse equilíbrio da vida, mas como é a tua rotina? O que é que... Sim, quando a minha filha nasceu e eu decidi fazer o mestrado em ensino de dança, foi também para fazer esse equilíbrio, porque quando damos aulas num regime integrado, os horários acabam por subir, a mancha horária acaba por ser mais na manhã e na tarde e não ao fim do dia. Eu, de facto, dava só aulas ao fim do dia e quando temos uma criança que também vai para a escola, acabamos por nos desencontrar muito. Claro. Uma das opções normalmente é ela acompanhar-me muito, quando eu tenho aulas ela vir comigo, ou então realmente tentarmos mudar a nossa vida e o nosso horário para outra altura do dia. E então foi isso que fiz essa escolha de fazer profissionalização e candidatar-me a uma escola que tinha essa oferta para conseguir esse equilíbrio, até porque eu sabia lá se a minha filha ia ter interesse por dança ou não, eu não fazia ideia. Às vezes há pessoas que têm essa sorte também dos filhos, da própria família já estar toda envolvida no meio da dança. Não era o meu caso. Agora até está um pouco mais perto, de facto, mas foi todos os anos, lá está, ser líder da minha própria vida e não ir só acontecendo só porque sim.
saber aquilo que eu quero, primeiro para que ninguém decida por mim. Acho que é importante eu tomar as decisões para mim, senão depois chego a um ponto e digo, mas se calhar não era nada disto que eu queria fazer, mas acabou por acontecer assim. Exato. E eu identifico-me mais com a ideia do que eu é que decido o caminho que eu quero tomar. E todos nós devemos, não é porque o professor disse, não é porque a mãe e o pai disseram. Eu sei que isto tudo é muito difícil, atenção, isto não são só rosas, mas se nós tivermos as ideias bem assentes, não é bem assentes, se tivermos realmente um plano para nós, em princípio é mais fácil segui-lo. Planeamento. É o planeamento, exatamente. Planeamento é mesmo importante. De facto, é tudo para conseguirmos fazer mais coisas na nossa vida e não deixarmos que o tempo nos fuja. Temos que estar mesmo com um planeamento bem definido. E quem é que tem sido o maior apoio da Diana neste percurso? O meu maior apoio, eu diria que isto é quase um projeto comunitário. Eu vou dizer porque, de facto, e se não fosse o apoio que tenho em casa, familiar, Sim, claro. Not possible, não seria possível. Se não fosse os colegas que tenho tido ao longo dos anos, os meus pares pedagógicos, pessoas com quem eu dou aulas, ou os diretores ou coordenadores que apostaram em mim, em alturas mesmo decisivas, ou mesmo até os meus alunos e os pais dos meus alunos. Esta comunidade educativa que me rodeia e que nos rodeia são de facto o nosso maior apoio. Porque eu podia ter uns pais que me apoiavam imensamente, mas o resto não iria acontecer. Portanto, se não fosse este projeto comunitário, não seria possível. Portanto, eu diria que é a família, são os amigos também, que é para aquelas horas difíceis, quando são aqueles dias mesmo difíceis, que são aqueles que nos dizem que tudo vai correr bem, que nós somos incríveis, mesmo que não conheçam o trabalho e não sejam da área, estão lá para nos dar estas palavras de conforto. E depois, se não fossem de facto os alunos, as pessoas que fazem as minhas aulas, não é? Porque eles na verdade não são meus alunos, são pessoas a quem eu dou aulas e que escolhem lá estar todos os dias, porque se eles não quiserem estar lá comigo, vão estar com outra pessoa. Sim. Portanto, são os alunos, os pais, se forem crianças, que também fazem muita diferença, e de facto acho que a nossa relação também passa pela boa relação tanto com os alunos como com os pais dos alunos, porque eles não são especialistas na área, então temos que ser nós também a ajudar nesse processo. E depois também dos meus pares pedagógicos, as colegas que tenho tido, que também tenho tido colegas incríveis, e pessoas nas FIAs e nas lideranças das escolas que acabam por apostar também no projeto. Portanto, o apoio é de facto de um grande grupo de pessoas. Comunitário. É comunitário, sim. Fantástico, Diana. Nós, sempre para terminar o podcast, fazemos 3 perguntas. Ok. E tu não vais ficar senta. É assim, só respondes se quiseres. Está bem. Mas eu gostaria muito que respondesse. A primeira pergunta é: quem é a Diana Guzmão Vieira? A Diana Guzmão Vieira é uma pessoa feliz. Ponto. Mesmo quando não sou feliz, o meu caminho sempre é para a felicidade. Muito bem. A Diana é feliz. Emocionei-me. Também. Mas pronto, mas isso já é... Pronto, está tudo bem, está tudo bem. O que é que a dança te tirou e o que é que a dança te deu? Tenho que pensar. A dança tirou-me alguma saúde articular, provavelmente. Esta resposta foi brutal. Porque por muita prevenção que nós façamos, porque por Muito muita adequada, prevenção que muito nós façamos, um atleta de alto rendimento tem sempre desgaste. Portanto, tirou-me alguma saúde articular. Claro. Tirou-me algum tempo livre para outras coisas que eu podia ter feito, que eu podia ter
Podia ter feito, realmente, se calhar, se eu pensar na minha adolescência, podia ter tido mais tempo a ter feito outros disparates, ou ter tido uma vida social mais ativa, mas nem vejo isso como uma grande perda, porque foi uma decisão. Foi escolhida. Foi escolhido. Escolha. Não foi uma obrigação. Portanto, pensando que Eu acho que isso é um... Eu acho que toda a gente que faz desporto e é atleta, acho que toda a gente tem esse lado Sim, sim. de faltar às vezes aos... Que não é faltar, é um nós até podíamos São ir. escolhas. Exatamente, São escolhas, nós até sim. podíamos ir, mas pá, se calhar amanhã tens uma tem viagem, alguma tens coisa. um ensaio. Tens um jantar, tens um ensaio. E não só, por exemplo, amanhã tenho um espetáculo ou o que for, uma coisa importante. Pá, se calhar esta noite quero descansar e quero me deitar cedo para amanhã estar bem a Se as fazer o meu minhas amigas me compromisso. convidam, eu se calhar vou dizer que não. Exatamente, Lá e está. isso é uma escolha. É escolhas. São escolhas. mas E é pensar... importante termos ao lado pessoas que percebam isso e que não levem isso como pá, ela está sempre a faltar, ela nunca vem às nossas coisas. Não, pá, sim, ela... sim. Mas pode ser difícil, realmente. A adolescência é uma altura tramada, não é? Sim, E exato, então, sim. muitas vezes, os amigos dessa altura são os amigos que passam o mesmo que nós, que são os amigos da dança, os amigos da modalidade que se pratica, não é? Mas que eu acho que foi muito importante. É importante para quem passa por isso, como foi para mim. Se calhar tirou-me um pouco disso, quando falo e também um pouco desta questão física, quando falei um pouco a brincar, mas um pouco a sério, porque também sabemos que quando chegamos a uma certa idade, a saúde de quem dançou, de quem foi atleta de alta competição, pelo menos a saúde articular ou mesmo dos próprios músculos, é diferente, até porque há um desgaste. Há aqui vários níveis, não é? Que todos aprendemos que uma coisa é atividade física, exercício físico e treino de alto rendimento. E quando é atividade física, supostamente é um promotor de saúde. Um treino de alto rendimento pode não ser. Por isso é que também se fala tanto da prática de dança segura, que é uma das minhas grandes preocupações também, que são os grandes desequilíbrios musculares, porque mesmo, por exemplo, uma outra modalidade, o ténis, a raquete é sempre do lado da mão dominante e o outro lado não fica tão desenvolvido. Ou o beisebol, pronto, tantas modalidades que privilegiam um grande grupo muscular e outro não. Um fica muito desenvolvido, o outro fica mais frágil. E então que ainda temos muito para aprender nisto. Ainda há muito trabalho a fazer com fisioterapeutas, com médicos, que nos ajudem, porque uma coisa que também digo no livro é que nós somos só professores de dança, dentro do universo que isso é. Mas não somos fisioterapeutas, não somos médicos. Podemos ser curiosos, ajuda, mas não somos. E isto, a ideia de uma equipa multidisciplinar seria perfeita, como existe nos Estados Unidos, que é o médico da dança, que é o fisioterapeuta da dança, que é o treinador da dança e é o professor da técnica de dança. E então pensar que de facto temos que ir tendo cuidado porque só temos este corpo, de facto. A dança deu-me muita coisa. A dança deu-me realmente que foi esta escolha, porque eu era feliz a dançar, porque de facto sou imensamente feliz a ensinar e a partilhar conhecimento, qualquer um, mesmo que não seja a nível da dança. Sou aquela pessoa que quando descobre quando descobre uma pequena coisa que acho que a maioria das pessoas não sabem, eu vou contar a toda a gente. Eu sou igual. Sabias que o tomate é um fruto? O tomate é um fruto, não sabia que o tomate é um fruto, então vou contar a toda a gente que o tomate é um fruto. Estou a dar exemplos patetas, mas, Sim. ou seja, isso sempre teve em mim, partilhar algo que quando as pessoas não sabiam, eu queria contar. Queria que toda a gente soubesse. Não tinha a ideia de guardar só para mim. Professora dentro de ti. Então pronto, por isso é que eu acho que realmente a dança deu-me isso, deu-me uma comunidade, deu-me exercício físico e atividade física, conheci pessoas interessantíssimas, pessoas maravilhosas na dança, deu-me a minha vida como profissional, como ela é agora. Ai, que lindo. E a última pergunta. Que marca gostavas de deixar no mundo da dança? Eu acho que esta eu já respondi, mas vou ser clara. Era que de facto a Barra de Chão ocupasse o lugar que merece e que tem importância para. Era deixar... não vou ser só eu, é impossível ser um projeto unipessoal, mas gostava de fazer parte dele. E no mundo? No mundo vou deixar... olha, é o clichê.
tive uma filha, escrevi um livro e agora falta-me a árvore. Falta-te a árvore. Essa é fácil, poça. É verdade, Falta-te a mais fácil. agora estou a pensar também que tem que ter um meaning, um significado qualquer. Estou à espera do momento e do sítio onde a vou plantar. Fantástico. Bom, assim chegamos ao final deste terceiro episódio da segunda temporada do nosso Pod Dança. Agradecer a Diana a sua Eu é que agradeço. simpatia, a sua ser tão gentil de vir até aqui, ter connosco e nos partilhar com toda a amabilidade a sua história, o seu percurso, o seu conhecimento, que é muito grande. Esperamos que tenham gostado tanto quanto nós. O link do livro está aqui na descrição e também o link para, se quiserem inscrever-se na academia, no festival, se tiverem alguma questão, alguma dúvida, alguma pergunta, é ali que vocês devem ir e clicar. E As também... redes sociais para conhecerem a Diana. Olha, boa! Também. Sim, pode ser, sim, também Boa. podemos deixar. Como Como é que se chamam? É Diana Guzmão Vieira. Diana, Facebook, Instagram? Sim, Facebook, Instagram e LinkedIn, tudo igual. Pronto. Já sabem. Muito obrigada por terem estado aí a acompanhar-nos. Continuem a partilhar, continuem a apoiar-nos, deem-nos sugestões. Força, que a gente gosta é de fazer melhor. Diga-nos também quem é que acham que podemos convidar na próxima temporada, no próximo episódio, que nós estamos receptivos e adoraríamos poder ir ao encontro das vossas expectativas. Muito obrigada a todos. Um beijo gigante. Vem conosco nesta Foi muito bom. Tua dança, do palco à sala de ensaio. Passo a passo sem cansaço, histórias, risos, inspiração. A dança vive nesta canção. Podcast da academia, solidão. 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 A dança, o trabalho com solidão. Riquinho, história e emoção. Vem conosco nesta paixão. A dança, do palco à sala de ensaio. Passo a passo sem cansaço. Histórias, risos, inspiração. A dança vive nesta canção. Podcast da academia, solidão. O teu podcast sobre dança, ritmo, história e emoção. Vem conosco nesta paixão. A dança, do palco à sala de ensaio. Passo a passo sem cansaço. Histórias, risos, inspiração. A dança vive nesta